Se tem história, tem voz. Se tem Piscinati, tem emoção. Vem com a gente celebrar os 40 anos da nossa escola no Rebobina Piscinati. Há 4 décadas nasceu uma escola, e com ela milhares de histórias, memórias e vidas transformadas. Um mergulho na memória do coração de quem fez parte dessa caminhada. Está no ar o Rebobina Piscinati. Eu sou a Johanna. Eu sou a Mariana. E hoje estamos aqui com a nossa querida convidada Juliana. Nos apresente. Obrigada, meninas, pelo convite. Eu sou a Juliana. Eu estudei no Piscinati em 97, de 97 a 2002. Nesse intervalo, nós enfrentamos uma grevezinha, por isso nós terminamos em 2002, no ensino médio. E eu fiz faculdade de licenciatura em letras, atuo como professora e atualmente eu estou como coordenadora do projeto Pré-ENEM Digital, trabalhando na TRE. Você poderia explicar pra gente o que seria, o Pré-ENEM Digital? O Pré-ENEM Digital, ele é um programa que tem como intenção preparar o aluno do ensino médio, segundos anos e terceiros anos, para o Enem. Ele é um curso preparatório. Como foi a sua experiência de estudante aqui no Piscinati? Nossa, eu tenho ótimas lembranças como estudante no Piscinati. Eu era aquela aluna, assim, Caxias, nerd, mas não tão santinha. Então, eu era adolescente, eu conseguia equilibrar as coisas. Conversando com uma amiga outro dia, a Lecilda, ela falou assim: Juliana, você aprontava na escola, né? Eu falei assim, mas eu aprontava com responsabilidade, né? Eu era adolescente, estudante, mas eu tinha minhas responsabilidades. Mas, sim, foi uma experiência muito boa. Aqui em Sinop, eu só estudei no Piscinati. Então, da sétima e oitava série, na oitava série nós viajamos para Chapada dos Guimarães, turmas de duas oitavas séries. Foi uma experiência assim, maravilhosa, que a gente se formava e tinha aquela viagem, né? Nós ganhamos a viagem como presente de formatura. E depois do ensino médio, eu vim estudar à noite no ensino médio. Os professores, eu tenho ótimas lembranças, professora Dulcelina, professor de história, professor José Laurino, que era de matemática, professores assim que sempre incentivavam a gente, sempre queria o melhor para nós. E assim, tinha aqueles aluninhos, né, que passavam raiva, mas a maioria assim, se dava muito bem com os professores. Professora Dulcelina, eu vou falar bastante da professora Dulcelina porque assim, ela foi a maior inspiração na época que nós tínhamos bastante contato com ela, professora de educação física, quem não ama educação física, né? A professora de educação física maravilhosa, que era uma mãezona para todo mundo. Até hoje nós temos um grupo, né, de ex-alunos e tem alguns professores lá que ela está inserida nesse grupo e conversa com a gente. Muita saudade, encontro ela de vez em quando na rua. Sempre aquele abraço gostoso, mesmo abraço de antes, de quando eu tinha 12 anos, é o mesmo de agora, muitos anos depois. Assim, poderia detalhar o que você realmente aprontava aqui na escola? Tem coisas assim que não pode se falar. Eu não aprontava de bagunça, mas assim, eu era adolescente, né, jovem. Matava aula? Não, eu não matava aula, eu era nerd, mas eu gostava de namorar. É um detalhe, a gente não pode falar muito sobre isso, são detalhes. Mas era um tempo gostoso, eu acredito sim que eu curti bastante, aproveitei bastante o meu tempo aqui na escola, como estudante, como adolescente, como amigos, fiz bastantes amizades, aqui tenho amizade que carrego até hoje, tenho amigas, a Lecilda é uma delas que nós conversamos até hoje. Sabe aquela amizade que você não precisa conversar todo dia? A gente conversa uma vez por mês, mas quando conversa, são conversas sadias, de amigas. E tenho outras amizades também, mas assim, a que mais me marca foi essa que a gente tem a maior convivência. A gente sabe, né, como você falou, que tinha muitos namoricos, os namoricos fazem parte, né, da sua história da adolescente da escola. Quem nunca teve, não tem história pra contar.
Existe algum professor, né, como você falou, da professora Dulcerina, mas teve algum outro professor que marcou a sua vida, marcou tanto a sua questão profissional, alguma matéria que você gostava, como você falou, você era nerd, né? CDF da sala. Sim. Tem a professora de língua portuguesa que nós tivemos numa época. Ela vai me perdoar, mas eu não lembro o nome dela. A pessoa que gosta ou que sabe de tudo, de nome de todos, é a Lecilda, é a minha outra metade. Acho que era a professora Miriam, né? Não era a Miriam. Eu não tive aula com ela. Eu a conheci, mas não tive aula com ela. É uma outra professora. E a minha memória não me deixa lembrar o nome dela. Mas foi ela minha grande incentivadora para fazer uma faculdade. E eu fiz letras por causa dela. E depois, assim, eu não era apaixonada. Meu sonho não era ser professora. Meu sonho era fazer uma faculdade de Direito e depois buscar, né, opções. Mas por causa dela eu fui fazer letras. E também, na época, né, questões financeiras, a gente não conseguiria, eu e minha família não conseguiríamos pagar uma faculdade. Então, depois, dentro da faculdade, dentro do curso, eu aprendi a gostar. Eu me apaixonei pelo ser professor, pela língua portuguesa, pela literatura. Tive um professor de literatura maravilhoso também, que me deixou apaixonada por leitura. Eu sempre gostei de ler, mas não era apaixonada. Lia o essencial e o básico ali para fazer os trabalhos. Né? Mas eu imaginava atuar na área. Não era o meu sonho, mas eu comecei por causa dele. Isso que eu não lembro. Tem algum livro marcante, assim, que você leu, que você gosta, que você poderia indicar? Que eu li na época de escola, lembro do Guarani. Nossa, o Guarani eu lembro como se fosse hoje, que eu idealizei aquele herói lindo, maravilhoso, musculoso, sabe? Perfeito, é o herói, o Guarani. O índio, né, aquela figura que sempre salva a mocinha. O livro que eu me apaixonei primeiro foi o Guarani. E depois, na faculdade, eu li muitos outros de literaturas estrangeiras, né? Que, como eu disse, gostava de namorar, então eu gostava de romance. Madame Bovary, né? Crime e Castigo. Então, esses livros, assim, essa literatura me chamava bastante atenção, eu gostava de esses. Mais puxado para romantismo. Carlos Drummond de Andrade, eu gosto de poesia. Não tanto, mas de prosa, mas poesia eu gosto um pouquinho. Machado de Assis, inclusive, né, no pré-ENEM, semana passada o professor de literatura lecionou um tema sobre Dom Casmurro e tinha a figurinha do Cascão e do Cebolinha. E o Cascão ali do ladinho da namorada do Cebolinha. Então, a figura que remete aos personagens de Dom Casmurro. Então, surgiu ali a ideia, junto com a minha colega de mesa lá na DRE, a Iana, depois vou falar para ela que eu citei ela assiste, de criarmos um livro com figuras de gibi, mas do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quando ficar pronto, eu envio para vocês. Nossa, eu acho, vou ver se ela deixar, porque nós estamos criando, ela está criando, porque ela tem mais gente com a internet, e eu dando umas diquinhas ali, vai ficar bem bacana. Espera. Você acha assim, que a leitura ela é importante? Importantíssima, não só na escola, mas na vida, né? A leitura não só de literaturas, mas de notícias também, né? Um médico ele precisa saber o que ele está fazendo, como ele vai saber, lendo, estudando, né? O professor não para de estudar nunca. Um bom profissional, né? Se você quer ser um bom profissional, você não vai parar de estudar nunca. E estudar inclui ler, muita leitura. A dica é, encontre um tema que você goste. Você gosta de ler gibi? Comece com gibi. Gosta de ler aquele romance meloso? Começa com romance meloso. Gosta de ler notícias? Começa com notícias, porque assim você vai aprimorando e depois o céu é o limite. Né? Na parte da leitura, a gente, antigamente, com a era da tecnologia, as pessoas deixaram um pouco de ver a forma que a leitura é realmente muito importante, tanto que chegando no Enem, né, é um fator muito principal para a gente. A grande questão é a tecnologia ajuda muito, muito, muito.
Mas com a tecnologia vem o imediatismo. Eu preciso de algo para ontem, né? Rápido assim. Um videozinho de 30 segundos vai suprir a minha necessidade? Nem sempre. Na maioria das vezes não. Então eu preciso de uma leitura mais aprofundada. Eu vou falar da juventude hoje, né? Os jovens, por quê? O público-alvo do pré-ENEM são esses jovens de 15, 16, 17 anos. E eles leem? Não, eles não leem. Eles não querem ler a obra para chegar e fazer a prova do ENEM. Nós temos aulas online, eles não querem assistir às aulas online porque elas são demoradas, são de 30 minutos, 40 minutos, entendeu? Então, deixa para depois ou para nunca a leitura mais aprofundada, porque a internet oferece algo mais pronto, algo mais rápido e promete, né, cumprir com aquilo e te passar algo que não supre. Uma notícia, ela é um conteúdo assim rápido, ligeiro, mas você ler um livro, você abrir um livro, sentir aquele cheiro de papel, da tinta, é maravilhoso. A imaginação flui. Você não tem ali, quando você lê, ao contrário de você assistir, se você ler primeiro, você cria na sua imaginação aquele universo, né? Você imagina, como falei do Guarani. Quando eu li o Guarani, eu imaginei aquele personagem lindo e maravilhoso. Quando eu fui assistir o filme, eu me decepcionei. Eu não, nunca mais assisto filme de livro que eu já li. Então, assim, quando você faz a leitura, você cria um ambiente, você imagina os personagens, as cenas, você sente o cheiro que o personagem está sentindo, você vê as cores que ele está sentindo, a descrição de um móvel na sala onde ele está é assim, maravilhoso. Você consegue se sentir dentro da cena, personagem, junto com o personagem. É diferente. Eu vou citar um exemplo que me deixou muito feliz. Eu fui entregar o material do pré-ENEM na escola Enem semana passada. E todos os alunos pegavam as duas apostilas e pronto, assinavam e iam embora, beleza. Teve uma aluna que pegou, abriu o livro. Nossa, que cheiro delicioso de livro! Eu fiquei muito feliz, porque uma entre 100 fez isso. E é o que eu faço quando eu compro um livro novo. Agora com menos frequência, né? O tempo não permite a gente ler tanto assim, mas é uma experiência única, diferente. E a gente sabe, né, que pra gente sentir tudo isso dentro de uma leitura, dentro de um texto, a gente precisa de calma, né? Então a leitura ela exige muita calma, muita paciência, muito compreendimento do texto, né? Agora, voltando um pouco para sua área profissional. Quando você estudava aqui, você já imaginava seguir nesse ramo da educação, para preparação de jovens, né, para os dias? Não imaginava porque a nossa professora aqui na frente, ela sofre tanto e ela trabalha tanto, não quero não, né? Eu falei antes, eu gostaria de seguir a área de Direito, mas depois, né, que eu comecei, eu me apaixonei, não marco. Eu posso até ter outra profissão ali junto, mas a da educação é gratificante, mesmo que às vezes a gente saia da sala assim, tão descabelada, louca, estressada, mas no outro dia é outro dia. E a gente olha para aquele aluno que fez a gente ficar nervosa, um outro dia com outros olhos, porque a gente fica mais calmo. E daí, ele agiu dessa forma por algum motivo, né? Então, vamos com calma um pouquinho. Mas assim, é gratificante, tem os seus lados bons. Na parte da sua faculdade, você chegou a fazer estágio aqui na escola? Eu fiz estágio aqui em 2007. Tinha duas turminhas de 7 anos. Nossa, que incrível, né? O ano que a gente estava nascendo, você estava estagiando aqui na escola. Vocês vão falar a idade. Quais são as maiores dificuldades na preparação para o Enem e como o projeto ele pode ajudar, assim? A maior dificuldade hoje, eu vou falar assim da minha visão que eu tenho pessoal dos jovens. Eles, por causa da questão tecnológica, né, eles estão com esse imediatismo das coisas muito rápidas, não tem tempo para parar e estudar, ou falam, né, não tenho tempo. Acredito sim que muitos trabalham, né, e não
conseguem essa disponibilidade de parar, estudar, é cansativo. A realidade dos nossos jovens das escolas públicas é assim, eles atingem os 15 anos, eles querem trabalhar para ajudar dentro de casa. Então a maioria dos nossos estudantes é dessa maneira. Mas o que nós tentamos falar ou engajar nesses estudantes você pode esperar um pouquinho ou você pode separar um pouquinho do seu tempo para estudar, seja 1 hora, seja meia hora, mas aquele tempo, se você souber aproveitá-lo, vai ser de grande valia para o Enem, porque o projeto do pré-Enem ele é maravilhoso, mas tem que saber aproveitar. Tem material ótimo, nós temos professores excelentes, professores capacitadíssimos para estar ali lecionando essas disciplinas. Nós temos aulas online também gravadas em Cuiabá, que são complementos das aulas presenciais. Para o jovem é uma oportunidade única. Eu não tive essa oportunidade, eu tive que pagar cursinho para poder conseguir passar no vestibular. Na época, na Unemat era o vestibular. Eu fiz o Enem, mas o Enem não tinha esse peso que tem hoje. Então eu tive que pagar o cursinho para conseguir passar. Passei em 11º. Passei. Mas você tem divulgação bem legal. Sim. E como funciona esse pré-ENEM? Como ele capacita os alunos? Como esses alunos podem estar se inscrevendo para fazer parte desse projeto? O pré-ENEM ele começa as inscrições dos estudantes no início do ano, né? Fevereiro, março, no máximo já começam as inscrições. As escolas fazem, né, a coordenação, os professores fazem as inscrições dos alunos, modo presencial, modo online, presencial, para os estudantes que moram em outras cidades, porque atualmente nós temos apenas a cidade de Sinop que tem aulas presenciais. As aulas online, os alunos que se inscrevem no modo online são de outras cidades que não podem vir. As aulas acontecem aos sábados de manhã, durante a semana. Nós temos plantões, que são os plantões. O aluno está lá com o seu material, assistiu a aula de sábado ou assistiu a aula online e tem uma dúvida. O professor tem um determinado dia da semana que ele está na escola para atender esse aluno com essa dúvida. E temos também as oficinas de redação. De redação nós temos uma professora que ela, 2 dias da semana, em um dia em uma escola, outro dia em outra escola, 2h30 aproximadamente, que ela dá a aula de redação já com todos os critérios que são cobrados no Enem. O aluno, a partir do momento que ele se inscreve, depois é só aguardar, né, o anúncio, ser chamado para o início das aulas presenciais e das aulas online. Sabemos que sobram algumas vagas nas faculdades estaduais, públicas. Sobra. Eu não sei se vocês acompanharam, a Unemat está fazendo inscrição, né, de alunos que já concluíram o ensino médio, ao contrário do que era há algum tempo, né, era vestibular ou Enem, agora eles estão fazendo inscrição. Por quê? Falta de vaga. Eu vou falar de novo da tecnologia, não que ela seja de todo ruim, mas é que nós temos muitos jovens que têm aquela ilusão, eu vou ser influencer, eu vou trabalhar só com alguma coisa lá do Instagram, da internet, não quero fazer uma faculdade. E aí, sobra vaga nessas faculdades, esse aluno, esse jovem, muitas vezes ele se decepciona porque nem sempre dá certo, o sonho dele era ganhar milhões, né, com a internet, nem sempre dá certo. Não é seguro. Não é tão seguro, né, esse pensamento. Então, mas nós temos ainda muitos jovens que estão com esse pensamento. Eu acredito que esse seja um dos grandes motivos das universidades estarem vazias. Isso é muito triste, porque alguns relatos passados a gente viu que teve muitas pessoas que lutaram para estar dentro de uma universidade, pelejaram, trabalhavam de dia para conseguir estudar à noite, para conseguir ter uma formação, e ver que os jovens estão perdendo essa força de vontade de estudar é muito triste, né? Sim, eu trabalhava o dia inteirinho, estudava à noite, saía da faculdade 10h30, tinha dias que saía 11 horas ou mais, para no outro dia trabalho de novo, e foi. E eu não era de faltar, nerd, um pouquinho, mas não faltava. Mas o jovem que ele tenha o sonho de uma profissão que precisa, né, o estudo, eu acredito que todas as profissões precisam, mas, por exemplo, eu quero ser médico, eu quero ser
a um advogado, ou ser professor, eu vou precisar sim, né, de uma faculdade, eu vou precisar entrar numa universidade. Então ele precisa sim se capacitar para fazer o Enem e entrar na melhor faculdade que ele conseguir, porque é o currículo para a vida profissional dele que está em jogo. E diploma é uma coisa que ninguém tira. Ninguém tira o conhecimento, né? O conhecimento ninguém tira, você adquire por esforço seu, ninguém tira. Você acredita que, assim, a longo prazo, isso pode prejudicar a mão de obra futura? Já está prejudicando. Infelizmente, nós temos profissionais, não só na área da educação, mas na saúde também, péssimos. Por causa dessa questão é muito fácil você entrar numa faculdade. Então, tem muita gente que leva de qualquer jeito, que gera um profissional péssimo. Nossa, não poderíamos se chamar de profissional, né? Exatamente. E depois a população paga com prejuízo. Paga o preço. Nós pagamos impostos tão altos para ter uma educação de qualidade, saúde de qualidade, segurança, e infelizmente por alguns motivos, entre esses, né, nós não temos. Não dá muita importância. Não. O que você diria, assim, para as pessoas que querem fazer o Enem, mas elas se sentem inseguras, tanto na questão de estudos, quanto na questão de redação, na questão de tudo? Uma dica: faz grupinhos de estudo. O grupo é bacana, porque um sempre ajuda o outro. Tô desanimado. Vai lá hoje, dá um cutucão, ele ajuda. Fazer provas antigas, anteriores. E os professores, não precisa ser o professor do pré-ENEM para você ir lá e pedir ajuda. Seu professor de sala, do dia a dia, eu tenho certeza que ele não vai negar em te ajudar. Eu tenho uma dúvida quanto a esse conteúdo. Tem alguns conteúdos que o professor não consegue lecionar em sala de aula, né? Não dá tempo hábil muitas vezes. E cai no Enem. Mas isso eu nem estudei. Tinha lá uma questão no Enem sobre isso. Então, pegue provas anteriores e comece a estudar. Ano passado mesmo a gente pelejou um pouquinho, porque ano passado a gente fez o Enem como treineiras. E o tema da redação foi sobre os desafios da herança africana. E uma semana antes da aula de sociologia a gente estava falando sobre um assunto totalmente diferente. E exatamente, nossa aula era na terça-feira. Na terça-feira o professor começou a explicar sobre heranças africanas. A gente ficou até brava com ele, Quando a coitado. gente descobriu, foi um choque. Realmente, por mim, eu posso falar, eu cheguei na área da redação, eu não sabia que a argumentação poderia citar. Uma dica é pegar redações anteriores, né? Pega lá redações nota 900 para cima. Não pega redação para você ver os erros. Que erro eu posso cometer. Não, pega redações boas que você vê assim, qual termo, qual palavra, qual expressão eu posso utilizar. Hoje em dia nós tivemos redações dos alunos do João Ensinador que citavam séries adolescentes. Então é um tema assim que está vinculado à vida do estudante. Ele gosta de assistir séries, bacana, escolhe umas séries com temas bacanas. Gosta de ler livros, escolhe livros que sejam jovens, mas com temas bacanas, né? Então, normalmente, 99,9% das vezes, a redação do Enem é de tema atual. Exatamente. Nossa professora de português, a professora Leise, também, ela sempre está explicando isso pra gente. E ela falou muito sobre essa questão de usar filmes, séries, como citações. No meu mesmo eu citei Pantera Negra, eu não lembro. A Mariana também tinha citado alguma coisa. Nelson Mandela. Ela citou Nelson Mandela. A Mariana ela é mais na parte de filosofia, de filosofar. Ela entende mais essas coisas. Eu, como já sou mais da atualidade, assim, eu entendo muito de filmes. Então eu citei Pantera Negra porque eu achei que estava muito dentro do tema, né? E assim, a gente sabe que através dessas inseguranças tem muitas pessoas que desistem no meio do caminho do projeto. O que vocês fazem para fazer a buscativa desses alunos que desistiram? Eu vou nas escolas puxar a orelha deles. Literalmente, eu vou na escola, vou em sala de aula, vou lá, converso, porque não adianta você obrigar o estudante. Nós não conseguimos resultados obrigando ele a fazer algo que ele está desanimado, que ele não quer realmente fazer. Então, é uma conversa. Nós temos essa conversa. Poxa, o que você pretende ser, né? Qual profissão você quer seguir? Mas você não quer fazer uma faculdade no próximo ano? Não tem problema.
faça o Enem vai servir para daqui 10 anos. Vai que daqui 10 anos você muda de ideia, você ainda pode usar a sua nota do Enem. Porque depois que concluir o 3º ano, você sair da escola, você não estuda mais. Se você não estiver já em uma universidade, é difícil você voltar a estudar só para o Enem ou só para entrar na faculdade. Então essa é a dica, né? Estude agora, aproveite agora que você está ali no ritmo, porque depois fica mais difícil. E qual seria assim, um incentivo também para alunos que é da escola pública que buscam passar em uma faculdade federal? Porque a concorrência é enorme, por exemplo, de participar do curso de medicina. Né? Qual seria o incentivo para esse aluno? Incentivo para estudar. Porque, igual eu falei, você quer passar numa faculdade de medicina, então você tem que estudar muito mais. É só estudando. Porque a sua nota que vai dizer a colocação que você vai ter para entrar na faculdade, né? Então, e o seu currículo depois. Qual faculdade eu estudei? Eu estudei numa UFMT, eu estudei numa outra, né? Então, qual pesa mais? Pensa nisso. Depende do que você pretende para o seu futuro. Você quer medicina? Então vá em frente, mas estude. Não fique, hoje eu estou com preguiça, hoje eu estou cansado. Esse cansaço você descansa depois que você já está lá. Ou depois que você concluiu, ou depois que você alcançar o que você almeja. Quero ser um médico, um clínico geral, quero ser um pediatra. Depois que você estiver lá, você descansa. Agora não é hora de descansar, não mesmo. Agora é hora de correr atrás. Correr atrás, aproveitar enquanto tem idade. Eu estudei, quando eu estudei, eu era jovem, solteira, não tinha filhos, então eu fiz o que eu tinha que fazer. Porque depois de casar, depois que tem filho, pra mulher principalmente, é muito mais difícil. E a gente sabe, né, que se a gente daqui de dentro não estudar, os de fora acabam pegando os nossos lados. Exatamente. Então a gente tem que sempre estar à procura, né, de estudos, de melhorar a capacidade e tudo mais. Você quer ser aquele jovem que tomou a vaga de outro, porque o outro não estudou tanto, ou você quer ser aquele jovem que a sua vaga foi tomada, porque você não estudou tanto. Entendeu? Se coloca o que eu quero primeiro, né? Eu quero chegar na frente ou eu posso ser o segundo colocado ou o terceiro, que não me importa? Tem essa questão, se faça essa pergunta. O tempo de escola, ele acaba sendo o melhor tempo para estudos, tanto de Enem quanto para escolha profissional, quanto para tudo? Com certeza, eu de escola. Porque quando nós estamos na escola, basicamente o que nós precisamos fazer, o que nós pensamos é estudar. Mas eu preciso ajudar minha mãe em casa, fazer o serviço. Sim, mas isso você faz assim, rapidinho. Isso todo o tempo que sobra. Eu preciso trabalhar, então eu estudo de manhã e trabalho à tarde. Ótimo, tem a noite para você estudar. É o melhor tempo, a melhor época para estudar enquanto você está na escola. Igual eu disse antes, depois que você saiu da escola, você tem outras prioridades. Dificilmente vai querer separar metade do seu tempo ali para estudar. E a escola toma esse tempo, então aproveita o tempo que você já está aqui. É tempo perdido. Não é perdido se você aproveitar, souber aproveitar. Por isso que todo mundo fala sobre essa saudade. Sim, porque era tão gostoso, a gente chegava aqui e era um ambiente diferente. O ambiente da escola é diferente, né, de você fazer um grupinho em casa e estudar. Porque você chegava com uma única finalidade. Só tinha que estudar. Simples assim. Tinha as festas? Tinham. Nós tínhamos festas caipiras em junho, julho, que a gente trabalhava, ralava, mas também se divertia em tanto. Tinha muita coisa para fazer. Tinha desfile também na época na escola? Nós tínhamos desfiles, nós tínhamos a
quadrilha. Quem organizava tudo? A professora de educação física, a professora Marcelina. A gente entende também porque a gente está no terceirão agora, né? Então é uma preparação para o Enem, preparação para formatura, só que a gente também não está deixando de viver o nosso ensino médio. Agora, a semana retrasada, nós tivemos, né, a festa agostina da escola. Então eu acho que isso é um momento muito legal, muito importante para as nossas vidas, né? São lembranças que você leva para sempre. Pessoas De pessoas, de momentos, né, de brigas com colegas, com amigos, que nem por causa de uma intriga lá em 2000, não conversa mais com você. Eu tenho, tá? Eu tenho. Então, assim, são lembranças que não voltam, né? Coisas assim que depois você vai tendo uma vida diferente daquela e fica na lembrança, mas são ótimas lembranças, maravilhosas. muita saudade. Muita saudade. Eu entro aqui, a escola assim tá praticamente igualzinha de quando eu estudava. Uma coisa ou outra mudou, mas é aquele sentimento gostoso. Nossa, eu estou em casa, porque a primeira escola que eu estudei, quando nós chegamos em Sinop, foi aqui. A única escola que eu estudei foi aqui. Então eu me sinto em casa quando eu entro aqui. Muitas marcas e lembranças. Sim, nossa, ali eu fiz tal coisa, ali outra coisa. Eu estudei nessa sala. Aquele corredor. Tínhamos uma caixa d'água quadrada ali na frente, a cantina que todo mundo sentava, a gente disputava o lugar para sentar na caixa d'água. A caixa d'água tem muitas histórias. Tem muitas histórias. A gente sabe, né, que o Piscinati ele é realmente casa, porque a Mariana foi uma pessoa que veio de outra cidade, se encontrou no Piscinati. Eu mesma vim pro Piscinati sem querer vir pro Piscinati, e hoje aqui eu encontro paz, é um lugar onde eu encontro pessoas maravilhosas, e é um lugar onde a gente se sente realmente em casa, uma família. Sim, Mas ainda Piscinati tudo na família. mas ainda ter o privilégio de escutar a sua história, a história das pessoas, porque realmente a universidade é um projeto muito legal, entre tantos que a rádio. Então, dividir e ouvir essas histórias acaba inspirando a gente, porque a gente quer sair do ensino médio, vai encontrar a faculdade, a saúde mental não é muito boa, e a gente vê, opa, eu posso fazer aquilo lá porque aquela pessoa não existe, eu também não consigo. Você deixou uma marca aqui também, assim como eu e outras pessoas que vieram, né, que estiveram com vocês. Eu sou a mais nova, então eu imagino que vocês devam ter ouvido muitas outras histórias, né, de outras pessoas. Mas é deixar a sua marca, né? Não só lembrar, eu passei por ali. Não é só uma passagem, né? Foi uma estadia que você viveu. Você deu muitas horas da sua vida naquele lugar para fazer aquilo. E quem vem depois vai ouvir a sua história. Poxa, ela fez algo bacana, eu quero fazer também. Que tem ditado, né, que a escola é a nossa segunda casa. E É a realmente segunda casa, nossa porque nós passamos muito tempo aqui. Passamos muito tempo. Muitos acontecimentos também. Muitos acontecimentos. Agora, ainda mais para um pouco a parte Juliana, família, poderia contar pra gente? Posso sim. Eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, um de 14 e um de 7 anos. Não sou casada, eu me divorciei. Falei até um pouquinho mais baixinho, né? Mas assim, é uma experiência diferente para mim lidar e criar 2 filhos, né? Vou dizer sozinha, não, porque tem um pai ali, né, auxiliando, mas não é a mesma coisa. Mas sou uma mãe realizada com os 2 filhos que eu tenho, com a minha profissão. Quero progredir, né, avançar. Mas em casa, assim, estou bem com a família que eu tenho. Uma família maravilhosa. Você acredita, assim, que você consegue conciliar bem a questão de trabalho com a questão da família? Consigo. Um dia eu cheguei pro meu filho, ele me fez alguma pergunta a respeito da escola. Falei pra ele assim, vamos fazer o seguinte, quando a gente estiver em casa, você não me pergunte do trabalho, porque eu estava na mesma escola que eu lecionava. Porque quando eu entro em casa, eu esqueço que eu tenho, esqueço entre aspas, né? Eu deixo de lado o meu trabalho e fico totalmente disponível para minha família. Eu esqueço um lado para aderir ao outro. Porque se você começar a levar trabalho para dentro de casa, o trabalho é estressante. Você vai ter um lar estressante. E não é esse o propósito, né? Então, uma vez você sabendo fazer
essa diferença, essa separação, você consegue lidar muito bem com os dois. Eu chegava na escola, poxa, agora é a hora de eu me preocupar com o problema de ontem. Nunca passei uma noite sem dormir por causa do aluno que me fez raiva. Não, o problema que eu não consegui resolver hoje, amanhã eu volto e resolvo. Em casa, mesma coisa. Briguei com meu filho porque ele não fez algo que eu queria. Cheguei na escola, é diferente, né? Essa separação é primordial, conseguir discernir a diferença entre trabalho e casa e não levar trabalho para casa. Sei que é difícil, tem professor que leva trabalho para casa, leva problema para casa. Ah, eu não consigo, senão eu não dou conta. Eu dou conta. Sim, pode ser que o outro não, né? Eu não estou julgando, mas eu desenvolvi essa habilidade de não misturar. Não levar trabalho para casa e não levar casa para o trabalho. Dificulta o ambiente. Dificulta. Tanto de estresse que já passa na escola. Então, tem o estresse da escola, o estresse de casa, misturar os dois não dá certo. Mamãe professora aí. Exatamente, ano passado ele era da minha turma, de um 7º ano, onde eu dava aula. E ele, de vez em quando, mãe? Não, professora. Mas sabia diferenciar bem. Mas como era assim, pra ter, né, o filho na mesma sala de aula, ali, vendo assim, tudo que estava acontecendo? Eu tinha que tomar mais cuidado, porque os outros alunos, os coleguinhas dele, ficavam sempre atentos se eu dava preferência para ele ou não. Então eu acabava, na verdade, sendo mais caxias com ele. Eu era sempre mais durona, mais rígida com ele, para não dar esse lado para os outros. Ah, tá puxando saco porque é filho, né? Porque adolescente tem essa. Eles ficavam só observando. Ficavam, mas sabia diferenciar. A gente foi das férias de julho, né? Voltou do recesso até dezembro. Eu dei aula para ele, mas foi tranquilo. Foi um clima legal. Um clima legal. Mas isso é verdade, da questão de mãe dar aula para alunos, outros ficarem falando de favoritismo. Eu mesmo, na minha turma, se não me engano, foi do 5º ano, tinha um menino que a mãe dele era nossa professora. Aí ele sempre ficava olhando assim, tá dando mais nota pra ele. Bem assim, mas assim, como a gente sabe diferenciar as coisas, ele às vezes me questionava, por que você não brigou comigo? Calma, eu não posso te dar preferência só porque você é meu filho. Eu brigava com os outros também, do mesmo jeito. É saber dar o melhor 5 para alguém. Exatamente. Agora ficou um climinha aqui, mas vamos lá. Que conselho você daria para os alunos aqui do Piscinati? Os alunos do Piscinati. Também não são do Piscinati, né? De vários, né? Eu acredito que não tenha muita diferença, né? O aluno do Piscinati, o aluno do São Vicente, o aluno do Enio, né? Eu estava com o Enio no passado. O aluno lá da Paulo Freire, que é a minha escola de onde eu venho. Eu lecionei primeiro bimestre antes de ir para a DRE. As realidades, dependendo da localidade, diferenciam um pouco, mas aluno é aluno em qualquer lugar. Então, um conselho de professora, é clichê, mas serve, estude, aproveite o tempo que você está aqui na escola, não desperdice ele deixando de estudar, faça amigos porque amigos são para a vida, são exemplos assim que eu passo esse exemplo do meu filho. Ele tem amigos que ele conversa até hoje, lá do 3º ano, da 3ª série, ele conversa até hoje. Talvez ele vá fazer outros amigos depois, né? Eu tive uma amiga de faculdade que foi amiga de faculdade, terminou a faculdade e não era mais. Cada uma seguiu a sua vida e tá tudo bem. A minha amiga de adolescência do Piscinati, a amizade continua. Então, façam amigos, estudem, aproveitem enquanto é jovem, enquanto você está aqui nesse ambiente. Estude. No ambiente da sala de aula, teve algum momento que te marcou dando aula? Dando aula? Teve um momento assim, muito marcante de um estudante que ele chegou em sala de aula todo marcado. Assim, como professor, o que você faria? E como ser humano, como você reagiria?